Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, seguindo com o nosso guia da Copa do Mundo de Clubes. 4 times já foram desmembrados aí para vocês, já estão no nosso canal. Tem a playlist bonitinha, se você procurar ali na aba de playlist, já tem a playlist com a apresentação do guia com os estádios, com a tabela de jogos, com as transmissões da televisão e também vídeos sobre 4 equipes. A gente vem com o 5º time desse vídeo, hoje o Borussia Dortmund, representante da Alemanha, que terminou muito bem a temporada e busca aí ter uma boa campanha, e a gente vai falar sobre o caminho, que é muito interessante. Você quer saber como joga o Borussia Dortmund, como chega o adversário do Fluminense na estreia da Copa do Mundo de Clubes? Então deixe o seu like, ele é muito importante para que o vídeo se perpetue e chegue em mais pessoas. Também se inscreva no canal, manda o link do vídeo para os seus amigos. Quer entender como joga o Borussia Dortmund, principalmente você, torcedor do Fluminense? Ajuda muito aqui este trabalho que é muito bacana, é muito prazeroso de trazer todos os times da Copa do Mundo de Clubes. E outro recado importante é que eu vou deixar um comentário embaixo desse vídeo quando tiver atualização. Veio reforço, tem alguma lesão, qualquer mudança de última hora aí, da gravação desse vídeo até a estreia do Borussia na Copa do Mundo de Clubes, a gente coloca aqui no comentário abaixo. Certo? Vamos lá. Borussia Dortmund, 8 vezes campeão alemão, campeão da Champions e campeão do mundo de 1997, finalista da Champions há 2 temporadas atrás, com alguns desses jogadores que estão no elenco até hoje. Então, é um time que tem uma das torcidas mais fanáticas, uma média de público espetacular, é um time muito grande do futebol europeu e que chegou nas quartas de final dessa última edição da Champions. Então, é um elenco forte, um elenco competitivo, né? Indo para a campanha na temporada do Dortmund, os aurinegros lá do Vale do Ruhr, eles tiveram aí altos e baixos, né? O Nuri Sahin foi demitido, chegou o Niko Kovac e o time terminou em 4º lugar da Bundesliga, com 57 pontos, 17 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Marcou 71 gols e sofreu 51. O Borussia Dortmund chegou na reta final do campeonato a estar em 11º lugar. Tudo bem que a distância ali do terceiro ali para o 12º era próxima, estava tudo meio que embolado. Mas doía no torcedor ver o Borussia naquele momento fora das competições europeias, né? E só que o time conseguiu ganhar os 5 últimos jogos na Bundesliga, terminou numa arrancada impressionante, jogando muito bem e conseguiu o 4º lugar e a vaga na próxima Champions. Dessas vitórias, a mais notável foi a vitória por 4-2 contra o Bayer Leverkusen na penúltima rodada. E se o time não ganhasse aquele jogo, estaria fora da disputa de Champions e venceu super bem de virada a equipe do Leverkusen, que foi vice-campeã alemã. O Borussia Dortmund ele não perde de ninguém, ele está invicto desde o dia 9 de abril, que foi o dia que ele tomou 4-0 do Barcelona, né? Foi a última derrota do Dortmund na temporada. E esse jogo é um jogo que virou a chave do time do Kovac, porque o Borussia Dortmund jogava numa linha de 4 e estava com muitos problemas defensivos, né? Jogava uma linha de 4, 2 volantes, 3 jogadores ofensivos atrás do centroavante. E aí o sistema de 3 zagueiros veio para deixar o time mais protegido, e a partir dessa mudança de sistema o time não perdeu mais. O time ganhou do Barcelona super bem no jogo da volta da Champions, por pouco, mais um pouquinho aí, poderia até ter forçado ali uma prorrogação. O time fez um ótimo jogo de volta e empatou com o Bayern de Munique jogando super bem. Então o Borussia Dortmund se acertou nesse sistema, né? 61 gols marcados dentro da área, 12 gols de bola parada, de bola aérea, 12 gols de bola aérea. A posse de bola média no campeonato alemão de 59%. Em alguns jogos, principalmente contra os grandes times, o Borussia prefere ser mais vertical. Recupera 49 bolas por jogo e a média de grandes chances criadas por jogo é de 3. Aí varia, tem jogo que cria mais, tem jogo que cria menos, mas a média da Bundesliga foi de 3 chances criadas.
Então, bora falar do técnico agora, né? Croata Niko Kovac, que já treinou o Bayern de Munique, já treinou a seleção da Croácia. É um técnico que ainda está tentando se firmar na carreira, está tentando grandes resultados, né? A Copa do Mundo de Clubes pode ser aí um grande resultado, mas ele tem essa mentalidade competitiva, né? Apesar da arrancada que o time deu, ele deu uma declaração após a classificação para a Champions, dizendo que o time não tinha que comemorar nada, que não fez mais que obrigação de ir para a Champions e que precisa de mais, precisa conquistar mais coisas, né? Acho que é essa mentalidade que o torcedor espera. Ele substituiu o Nuri Sahin, a estreia dele foi numa derrota para o Stuttgart no dia 8, mas depois do segundo jogo já conseguiu ganhar do Sporting na Champions, deu uma recuperada. No total, ele tem 12 vitórias, 3 empates e 5 derrotas no comando do Dortmund. E tem uma estatística interessante sobre o Kovac, que se o Borussia Dortmund fizer 5 jogos na Copa do Mundo de Clubes, se ele chegar nas quartas de final, portanto, vai ser o jogo 400 da carreira do Kovac como treinador. Em relação aos principais jogadores, não tem como a gente não começar pelo gol. O Greg Kobel, que é goleiro suíço, né, disputa a vaga com o Sommer, né, a Suíça numa geração de goleiros impressionante. Ele vem de uma grande temporada, né? Ele tem números incríveis, ele tem 100% de aproveitamento em saídas de bola, é um goleiro que sai muito bem do gol. Ele tem 7 jogos sem sofrer gols na Bundesliga. E assim, o mais impressionante é que ele faz defesas que você não espera. Ele tira gols feitos do adversário. Ele tem um poder de reação, um reflexo muito grande. Está no auge da carreira. E é um goleiro muito importante, né? A gente vai falar de uma vulnerabilidade da defesa daqui a pouco. Ele é fundamental porque o 1 contra 1 dele contra os atacantes é muito bom, ele fecha muito bem o ângulo, ele defende bolas, ele o atacante, e é muito importante para o Borussia Dortmund, né? As defesas do Kobel fazem muita diferença. Acho que dos 32 times, se não for o mais, o Dortmund é um dos times que o goleiro faz mais diferença, porque ele realmente faz defesas muito impactantes no resultado final da partida. Indo para o ataque, vamos falar de um foguete, né? O carinha DM, e aí a gente vê como o tempo passa rápido, né? Até pouco tempo atrás era um menino de 17 anos, começando, promessa. O ADM já tem 23, mas continua muito rápido, né? Em 2023 ele deu um sprint de 36,7 km por hora e se tornou o jogador mais rápido da história da Bundesliga. Ele é muito rápido em várias jogadas, que ou o Brandt ou algum outro jogador do meio ali, o Sabitzer, dá uma enfiada de bola em velocidade, ele sai atrás. Quantas vezes nessa temporada ele sai atrás do zagueiro e chega na frente? Ele é muito veloz. Nessa disputa de corrida em bola em velocidade, é muito difícil para qualquer zagueiro parar o ADM. Ele joga dos dois lados do campo, atua mais atualmente ali pelo lado direito, e é muito complicado de defender. É um jogador que no contra-ataque é uma loucura, e parece que ele vai ficar no Dortmund, ele quer permanecer na equipe do Dortmund, apesar de propostas da Itália. É um jogador que está feliz na equipe alemã. E o parceiro dele de ataque, o homem-gol da seleção de Guiné, o Guirassy, vive uma grande fase, artilheiro do Borussia Dortmund na Bundesliga com 21 gols, artilheiro do Borussia Dortmund na Champions com 13 gols, batedor oficial de pênalti na equipe, pivôzão, um cara que sabe o caminho da rede, está em grande fase o Guirassy, e com certeza é um grande nome para a gente ficar de olho na Copa do Mundo de Clubes. Bom, sobre como o time joga, o time do Niko Kovac, né? Eu peguei o print do SofaScore do jogo contra o Bayer Leverkusen na penúltima rodada. O sistema é o 3-4-2-1, como a gente pode ver bem aí, o Kobel no gol. E a zaga, né, que antes era o Schlotterbeck alguém, se tornou 3 zagueiros depois que o Schlotterbeck machucou, depois da trágica atuação contra o Barcelona. Essas Em relação a como o time joga, tá aí, então. Esse é o sistema, né, do Niko Kovac. Esse print é do jogo contra o Leverkusen na penúltima rodada, o penúltimo jogo da equipe, até porque o último foi contra o Rostenkiel. Então, aqui tem um retrato mais fiel do que a gente deve ver na Copa do Mundo, né?
3 zagueiros, portanto, ali o Kobe no gol, 3 zagueiros, Sully, Anton e Bensebaini. Desde que o Schlotterbeck machucou e desde aquela atuação horrível contra o Barcelona, virou esse o trio de defesa. O Anton melhorou muito nesse estilo de jogo, com 3 zagueiros, tanto que ele está jogando super bem, quase 70% de duelos vencidos, tanto aéreos quanto por baixo, convocado de novo para a seleção alemã. Sully também é um zagueiro experiente, o Bensebaini também muito bom nos duelos ali de velocidade, ali por baixo, disputa com atacantes adversários, né? Mas a vulnerabilidade dessa zaga, né, que eu falei no começo do vídeo, ela tem a ver com a pressão. Quando o time pressiona, os jogadores da frente dão ali o combate, né? Sempre o primeiro combate é ali Guirassy e ADM, quando jogam os dois ali, né? E aí os laterais, quando ali do lado esquerdo da defesa do Dortmund vai sair jogando o adversário, o Svensson sobe, do outro lado o Ryerson, né? E um dos volantes sempre salta para pressionar, ali para combater na segunda linha. Ou é o Gross quando está em campo. Se o Gross não está em campo e está o Sabitzer ou está o Oscan, aí o Mecha ele vai e sobe ele que dá esse combate. Quando encaixa, muito bem, o Borussia rouba a bola e se torna perigoso no ataque. Quando não encaixa, se torna uma situação vulnerável, porque os 3 zagueiros ficam ali em 1 contra 1 de velocidade. Em times que têm atacantes rápidos, fica difícil de defender. Isso aconteceu aí muitas vezes no jogo contra o Leverkusen, e aí o Kobel ajuda, porque o Kobel ele é ótimo em bolas mano a mano contra o ataque adversário, ele acaba salvando situações ali que poderiam resultar em gols de contra-ataque. Mas esse sentido da pressão é o que vai determinar aí na competição. Se o Borussia conseguir encaixar essa pressão em começos de tempos, ele com certeza vai ser muito perigoso, né? Aí, com a medida que o jogo vai passando, começa a marcar em bloco médio, sempre ali, com o ADM e o Guirassy no primeiro combate, e ali uma linha de 4 atrás ali para fazer uma linha de 3, perdão, atrás para fazer a marcação, e a linha de 5 na defesa. Conforme o time vai correndo para trás e fica perto da sua área, o Svensson e o Ryerson voltam e vira uma linha de 5, vira um 5-3-2 na defesa do Borussia Dortmund, né? Com a bola, do lado esquerdo que as coisas mais acontecem, tá? Ali o zagueiro Bensebaini na construção, o Brandt vem, recua, ajuda a armar por ali e tenta trabalhar com o Svensson, porque o Svensson é melhor na ultrapassagem. Então, eles tentam uma jogada sempre ali para o Svensson pegar na ultrapassagem, então, para eles tentarem encontrar o ADM em situação de velocidade, né? Quando não dá, o time tenta subir em bloco. O Guirassy é muito importante, quando o time está combatendo a pressão adversária, porque ele volta, ele recua até o meio, e ele faz uma jogada muito boa, como ele é fortão, ele faz uma jogada muito boa de pivô, de girar, de tentar desafogar a pressão para o time poder avançar mais uma linha e seguir para o ataque. Então o Guirassy tem esse papel fundamental. E o ADM ele participa pouco da construção, porque o ADM é o cara que espera estar ali na jogada final. Se conseguir dar uma escapada em velocidade, ele que vai ser o jogador mais procurado, né? E o Borussia Dortmund tem no Brandt aí o seu maestro, teve uma temporada um pouco abaixo, alguns torcedores falam que ele pode estar no fim de ciclo, mas ele é o jogador que encontra. O Dortmund tem algumas opções de banco interessantes também, né? Tem o inglês, o James Gittens, que está jogando muito bem, jogador aí que joga aberto na esquerda, pode ser essa opção para um segundo tempo, ponta de pé trocado, bate muito bem com o pé direito. Outro inglês, o Chukwuemeka, que é um todo campista, né, joga em todas as posições do meio campo, ajuda muito, tem muita fisicalidade, jogador jovem de 21 anos, se jogos no calor dos Estados Unidos, os dois devem ser bem utilizados, né? Tem também o brasileiro Ian Couto, que é jovem, tem 22 anos, se destacou muito no Girona e acabou não tendo muitas oportunidades até agora, né? Só 8 jogos de titular, entrou em outras partidas, mas é um cara que é uma opção para o Ryerson, mas acaba que não está tendo tantas oportunidades assim, por enquanto, no Dortmund, mas é uma boa opção aí para o elenco, é um ala ali pela direita bastante incisivo, que cria jogadas, cai para dentro, é um jogador que já teve oportunidade na seleção brasileira. Tem também o Maximilian Bayer, que pode ser uma peça fundamental, né?
o Bayer ou Bayer, eu não sei exatamente a pronúncia, eu vou ser sincero aqui, mas ele é um jogador que tem muita qualidade, pode ser até que seja titular no lugar do Brandt, e pode ser, porque ele foi titular em algumas partidas, foi titular contra o Bayern de Munique, pode jogar até na função do ADM, se assim o técnico quiser, e o Bayer, acho que Bayer combina mais, né? O Bayer, ele tem uma jogada, ele fecha muito bem no segundo pau, daquele cruzamento de uma área a outra, é um jogador que é muito inteligente, ele não é tão veloz, mas ele tem passes curtos ali, quando você está ali na área adversária, tentando encontrar um espaço, ele é a melhor opção que o time tem, então é um jogador de muita qualidade para isso. Bom, e sobre o que o Borussia Dortmund briga, eu acho que o Borussia Dortmund tem um bom caminho, hein? Porque se a gente for pensar, o grupo do Dortmund é muito acessível, né? Com o Fluminense, com o Mamelodi Sundowns e com o Ulsan. A tabela do Borussia Dortmund tem o Fluminense primeiro jogo, 1h horário de Brasília, dia 17. Segundo jogo, Mamelodi Sundowns da África do Sul, dia 21 de junho, 1h também. 2 jogos meio-dia no horário americano, e às 4h do dia 25, jogo contra o Ulsan Hyundai. E aí, o Borussia Dortmund é favorito, né, a passar em primeiro do grupo. Eu acho que a intensidade vai fazer a diferença. Eu estou curioso para ver o quanto que os times europeus vão colocar de intensidade nesses jogos meio-dia, 3h, no horário americano vai estar muito calor, né? Porque se o Fluminense tiver que enfrentar um Borussia Dortmund intenso, pressionando, com jogadas de velocidades, ultrapassagem, passe rápido, vai ficar muito difícil para o time brasileiro. Mas se for um jogo um pouco mais cadenciado, o Borussia Dortmund com menos perna, com dificuldade, talvez a coisa se equivalha um pouco. Para o Mamelodi Sundowns, a mesma coisa, né? Quando a gente fizer o vídeo do Mamelodi Sundowns, vamos explicar aqui o jeito que joga, mas é um jeito bem mais cadenciado, devagar, de jogar, de controle, de posse. E o Ulsan é um time que encaixa muito para o Dortmund, né? Porque é um time que, nos jogos da K-League, dá muito espaço em contra-ataque, em bolas de velocidade, tem problemas de transição defensiva, e se fizer isso com o Dortmund, vai ser muito castigado. Então, assim, é um grupo que eu acho que o Borussia Dortmund, deve passar em primeiro, pelo menos na teoria, o favorito é passar em primeiro. E o caminho é bom, né? Porque o grupo do lado que ele cruza só tem um europeu, que é a Inter. E os outros 3 times que devem brigar pela segunda posição na teoria, o Urawa do Japão, o Monterrey e o River, são adversários, claro, podem impor dificuldade, mas são adversários acessíveis, né? Para o Borussia Dortmund. Então, eu imagino que assim, o Borussia Dortmund, indo tudo normal, ele conseguindo jogar seu futebol, ele chega nas quartas de final. Então, acho que tem que brigar por chegar na semi, né? Porque se a gente está esperando e sonhando que times brasileiros possam derrubar pelo menos um europeu e avançar, o Borussia Dortmund tem que ter essa ambição também de pelo menos derrubar um gigante europeu ali nas quartas, que aí seria, pelo cruzamento, teoricamente, Real Madrid, Juventus ou Manchester City, derrubar um desses aí e tentar chegar na semi. Eu acho que tem que ter essa ambição. Então, eu falo aqui que acho que a previsão é que o Borussia chega nas quartas e briga por uma vaga nas semifinais. Acho que tem que buscar. Favorito ao título, acho que não. Acho que seria uma grande surpresa. Mas eu acho que tem que tentar. É um time europeu forte, que tem qualidade, que compete em nível de Champions, tem que buscar ali, competir ali, olhar no olho dos grandes europeus. Certo? Então, esse foi o guia do Borussia Dortmund. Te espero mais tarde. Hoje ainda tem mais um vídeo aqui no canal e todo dia 2 vídeos aqui com times que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes. Quero saber sua opinião também. Você que chegou até aqui, coloca nos comentários o que você espera do Borussia Dortmund para a Copa do Mundo de Clubes. Um grande abraço.